O despertador da Panasonic, uma relíquia do tempo em que as coisas eram feitas para durar, berrou às 4:30 da manhã. Não um som agradável de pássaros ou uma melodia suave, mas um bip, bip, bip insistente que perfurava o silêncio pesado da madrugada paulistana. Sofia não precisava dele. Seu corpo, um relógio biológico cruelmente programado pela necessidade, já estava tenso, antecipando o aviso. Ela esticou o braço, tateando no escuro até encontrar o botão de soneca, mas não para dormir mais. Apenas para silenciá-lo antes que acordasse os 4 pequenos furacões adormecidos nos 2 beliches apertados do quarto ao lado. Um suspiro pesado escapou de seus lábios rachados, a boca seca, o corpo dolorido. 32 anos e parecia ter 80 quando se arrastava para fora da cama. A sola dos pés sentiu o piso frio de cerâmica barata, um choque que a ajudava a despertar mais do que qualquer café. A pequena casa alugada na Vila Mariana, um sobrado antigo dividido em apartamentos minúsculos, era seu refúgio e sua prisão. Pelo menos ficava perto do metrô, uma bênção e uma maldição na cidade que nunca dormia e nunca deixava ninguém dormir também. Na cozinha minúscula, a chaleira elétrica assobiou, anunciando o café forte que ela precisava para engrenar. Enquanto a água fervia, Sofia checou as mochilas escolares, já arrumadas na noite anterior com os cadernos e livros de capa surrada. A lancheira dos 4, Pedro, Paulo, Patrícia e Paula, esperava vazia sobre o balcão. 4 lancheiras, 4 uniformes, 4 pares de meias. 4 vezes tudo. Às vezes ela se pegava pensando se a vida seria apenas 1/3 mais fácil com apenas um filho, ou talvez 2. Mas então a culpa apertava o peito. Eles eram tudo: seu presente, seu futuro, seu martírio e sua salvação. O cheiro do café se espalhou, misturando-se com o aroma adocicado do pão de forma que ela tirou do armário. Não havia tempo para frescuras. Margarina e goiabada se dessem sorte. Hoje era dia de margarina. Ela ligou o rádio, sintonizando uma estação de notícias para ter uma ideia do trânsito infernal que a esperava. O locutor falava sobre um engavetamento na marginal. Ótimo. Às 5:30, o barulho começou. Não o despertador, mas o motorzinho imparável de seus quadrigêmeos. Primeiro Patrícia, sempre a mais elétrica, com seu cabelo cacheado indomável e um sorriso banguela que desarmava qualquer raiva. Mãe, tô com fome. Seguiu-se Paulo, o mais calmo, esfregando os olhos e abraçando o ursinho surrado. Bom dia, mamãe. Depois Pedro, o líder natural, já de pé e procurando seu caminhão de bombeio. Mãe, o Pedro pegou meu caminhão. E por último, Paula, a caçula de espírito, choramingando ainda presa ao sono. Quero água. Sofia inspirou fundo, um mantra silencioso de paciência. Bom dia, meus amores. Mamãe vai fazer o café. Patrícia, ajuda o Paulo a descer da beliche de cima. Pedro, o caminhão é do Paulo. Paula, sua água está no filtro. A casa, que minutos antes era um templo de silêncio exaustivo, agora era um palco de gritos, risadas e a balbúrdia organizada de 4 crianças de 6 anos. Ele os amava com uma ferocidade que o assustava, um amor tão profundo que doía. Eles eram seu motor, seu fardo, a razão de cada gota de suor derramada, cada músculo dolorido, cada noite mal dormida. Enquanto preparava os sanduíches e enchia as mamadeiras, sim, mamadeiras, para que não brigassem pelo copo de leite, Sofia observava os 4. Eram tão diferentes, apesar de terem vindo do mesmo lugar, na mesma hora. Pedro, com seus olhos curiosos e sua energia inesgotável, Paulo, o sonhador, sempre com a cabeça nas nuvens, Patrícia, a falante, a negociadora nata, e Paula, a pequena artista, que desenhava em qualquer superfície que encontrasse. Eram a prova viva de que a vida, mesmo na sua forma mais cruel, podia ser generosa. Generosa demais, talvez, para uma mulher sozinha. O pensamento do sozinha era um veneno lento que tentava corroer sua armadura. Ele o empurrava para o fundo da mente, onde ficava o segredo mais bem guardado de sua vida. O pai dos quadrigêmeos. Uma sombra, um fantasma, uma história que ela havia reescrito e recontado tantas vezes para si mesma que a verdade original se tornava uma névoa densa. Para as crianças, era simples. Papai está viajando. Um dia ele volta. Uma mentira piedosa, repetida com tanta convicção que até ela, às vezes, acreditava. Mas a ausência pesava. Não só a ausência física, mas o silêncio que a envolvia, a falta de uma explicação que fizesse sentido, a ferida que nunca cicatrizava completamente.
Vamos, meus anjos, o relógio não espera. Sofia colocou as 4 lancheiras na mochila, verificou os cadarços dos tênis, ajeitou os uniformes amassados, um beijo na testa de cada um abraço apertado. Aquele momento, com o cheiro de sabonete infantil e pasta de dente, era seu combustível, a promessa de que todo o esforço valia a pena. O caminho até a escola, a algumas quadras de distância, era uma pequena maratona. De mãos dadas, os 4 tagarelavam, apontavam para os cachorros na rua, corriam um pouco à frente. Sofia os guiava com firmeza, os olhos atentos a cada carro, a cada bicicleta. Deixá-los na porta do portão da escola municipal, um prédio antigo com grades enferrujadas, era um alívio e um aperto no coração. Alívio por ter cumprido mais uma etapa da manhã, aperto por se afastar deles. Até à tarde, meus amores. Comportem-se. Tchau, mamãe. 4 vozes em coro, acenando. Sofia esperou até que a última cabeça sumisse pelo portão. Só então, ela se permitiu um segundo para respirar fundo. A mochila nas costas, a bolsa de trabalho pendurada no ombro, os pés já doloridos. A corrida contra o tempo apenas começara. O metrô era um formigueiro humano às 7 horas da manhã. O cheiro de suor, perfume barato, café e fumaça de escape. Ela se espremeu no vagão lotado, o corpo pressionado contra dezenas de outros corpos, todos com o mesmo olhar cansado, a mesma pressa. Seu primeiro destino, um escritório de advocacia na Vila Olímpia, onde passaria as próximas 4 horas limpando banheiros, carpetes e mesas de marrógane. Depois um almoço rápido, um marmitex frio no banco de uma praça se tivesse sorte, e o metrô de novo para a Consolação, para o segundo turno numa clínica odontológica. A vida de Sofia era um ciclo implacável de acordar, cuidar, limpar, cozinhar, dormir e repetir. Sem luxos, sem descanso, sem tempo para si. Mas quando o cheiro de desinfetante se misturava com a lembrança do cheiro de seus filhos e o brilho do piso encerado refletia a imagem dos 4 sorrisos banguelas, ela sabia que estava no caminho certo, ou pelo menos no único caminho possível. A resiliência não era uma escolha, era uma condição de sua existência. E o segredo? O segredo era um peso que ela carregava sozinha, um fardo que por enquanto ela não podia se dar ao luxo de deixar cair. O importante era que Pedro, Paulo, Patrícia e Paula tivessem um futuro. E por eles, Sofia era capaz de mover o mundo, ou limpá-lo, uma faxina por vez. O almoço rápido no banco da praça, aquele luxo de uns 15 minutos de solidão e um marmitex morno, foi roubado. Não por um pombos atrevidos ou um ladrão de celulares, mas por um telefonema da escola. A professora de reforço, que costumava segurar as pontas até às 5 da tarde, tinha adoecido de repente, sem substituta, sem aviso. Dona Sofia, a senhora precisa vir buscar as crianças, não temos como mantê-las aqui. O nó na garganta de Sofia se apertou e o arroz com feijão virou uma pedra no estômago. Era a 3ª vez no mês. O dinheiro que ela pagava por aquele reforço era suado, mas a alternativa era impossível. Ou era? Com os dentes cerrados, ela fez o impossível virar possível. Ligou para a vizinha, para a irmã, para a colega de trabalho. Ninguém podia. A única saída, a mais arriscada, a mais improvável, foi a que sobrou. Respirou fundo, engoliu o orgulho e a vergonha e ligou para a chefe da empresa de limpeza. Dona Elza, preciso de uma exceção. Meus filhos, não tenho com quem deixar. Posso levá-los para a última faxina? Juro que não vão atrapalhar. Elza, com a voz rascante de quem já tinha visto de tudo, bufou, mas cedeu. Só hoje, Sofia, e se tiver uma reclamação, tá na rua. Sabe como é no prédio Platinum. Prédio Platinum. O nome já denunciava o que era. Um arranha-céu de vidro e aço, espelhando o céu cinzento de São Paulo, onde o ar-condicionado soprava um cheiro de dinheiro e ambição. O tipo de lugar onde Sofia era invisível, uma sombra silenciosa que passava ao rodo e ilustrava os sonhos alheios. Levar 4 crianças hiperativas para aquele santuário de silêncio e poder era uma ideia que beirava a insanidade. As 4 cabecinhas, Pedro, Paulo, Patrícia e Paula, pareciam ainda menores e mais vulneráveis de mãos dadas, espremidas com Sofia no metrô lotado. Seus olhos arregalados absorviam a novidade da cidade grande, o burburinho de vozes, o cheiro metálico dos trilhos. Mas quando saíram na Avenida Faria Lima, o olhar das crianças se fixou no gigante de vidro que arranhava as nuvens.
Que prédio grande, mamãe! Sussurrou Patrícia, a mais observadora. Dentro do saguão, o silêncio era tão denso que os passos de Sofia, calçados nos seus tênis surrados, pareciam um escândalo. O piso de mármore refletia a luz dos lustres imponentes e o perfume caro que pairava no ar era quase uma agressão aos sentidos de quem estava acostumada ao cheiro de desinfetante e ônibus. As crianças, acostumadas à gritaria da rua e ao chão de taco da casa da avó, ficaram paralisadas por um instante, como 4 estátuas de curiosidade. "Fiquem perto de mim", Sofia murmurou, a voz quase inaudível. Agarrou 4 mãozinhas, apertando-as com a força de quem se agarra à beirada de um precipício. O crachá de identificação, que a tornava uma parte da engrenagem invisível do edifício, pendia do pescoço. O elevador panorâmico que subia com a velocidade de um foguete fez os quadrigêmeos soltarem exclamações abafadas de espanto. No 25º andar, a Sterling Investimentos aguardava. Era o último trabalho do dia, o mais bem pago, o que exigia mais esmero. Um paraíso de mesas de vidro, cadeiras de couro, obras de arte abstratas nas paredes e uma vista da cidade que valia mais do que o salário de um ano inteiro de Sofia. "Vocês vão ficar aqui, bem quietinhos", ela instruiu, apontando para uma área de descanso com poltronas confortáveis e uma televisão desligada. Tirou 4 livros infantis surrados da mochila, um saco de biscoitos de maisena e 4 garrafinhas de água. "Não se mexam, não toquem em nada, entenderam?" 4 cabeças balançaram em uníssono, com a seriedade que só as crianças conseguem fingir quando querem algo. Sofia se jogou no trabalho com a fúria que tem pressa. O pano úmido corria pelas superfícies, o aspirador de pó rugia baixo, o cheiro de lavanda se misturava ao aroma de café fresco que ainda pairava no ar. Seus olhos, contudo, estavam sempre em movimento, rastreando os 4 pontos de cor infantil que deveriam estar imóveis. Mas crianças são crianças. A curiosidade é uma força da natureza, e a Sterling Investimentos era um terreno fértil para ela. Pedro foi o primeiro. Ele se levantou, os olhos atentos a um brilho metálico no corredor adjacente. Depois Paula, a mais aventureira, seguiu-o, o dedinho apontando para algo invisível. Paulo e Patrícia, inessaparáveis como sempre, foram atrás, um rastro silencioso de tênis pequenos no carpete felpudo. Sofia estava concentrada em polir uma mesa de mogno imponente, o cotovelo doendo, quando percebeu o silêncio. Um silêncio diferente, oco, o silêncio que precede o desastre. Largou o pano e correu. O coração batia descompassado. O corredor proibido, aquele que levava aos escritórios da alta gerência, era um labirinto de portas de madeira escura e paredes de vidro jateado. E lá estavam eles, os 4, aglomerados em frente a uma porta entreaberta, seus dedinhos curiosos quase tocando a maçaneta dourada. Do outro lado da porta, Ricardo Mendonça, CEO da Sterling Investimentos, estava imerso em gráficos de desempenho e relatórios financeiros. A luz da tela do computador iluminava seu rosto sério, a barba por fazer perfeitamente aparada, o terno impecável. Ele era o epítome do sucesso, da disciplina, da solidão calculada de quem alcançou o topo. O silêncio do seu escritório era quase sagrado, quebrado apenas pelo clique do mouse e o suave zumbido do ar-condicionado. Então ele ouviu um risinho abafado, um sussurro e um mamãe meio perdido. Ricardo franziu a testa. Não era hora para interrupções. Levantou-se, irritado, para ver quem ousava invadir seu santuário. E foi então que os viu. 4 pares de olhos grandes, escuros e curiosos o observando no batente da porta. 4 rostinhos redondos, com cabelos castanhos ligeiramente despenteados. 4 sorrisos banguelas que se abriram em uníssono quando o viram. O choque foi imediato, visceral. Não era apenas a surpresa de ver crianças ali, era a estranha, inegável familiaridade. Aquele nariz, aquele formato dos olhos, a covinha sutil na bochecha de um deles, era como olhar para uma versão miniaturizada e multiplicada de si mesmo, mas através de um espelho distorcido pelo tempo e por um segredo que ele nem sabia que existia. A raiva se dissapou, substituída por uma vertigem.
Nesse exato instante, a voz de Sofia, carregada de pânico e repreenda, cortou o ar como um raio. Pedro, Paulo, Patrícia, Paula, o que vocês estão fazendo aqui? Ricardo virou-se, e lá estava ela, a mulher com o rosto cansado, o uniforme azul surrado, os olhos arregalados de medo e vergonha. E como um soco no estômago, ele viu aqueles mesmos olhos escuros, a mesma teimosia no queixo, a mesma força velada. A mulher que ele tinha conhecido por apenas uma noite, há tantos anos, em um passado que ele havia tentado escarar. O passado que agora o olhava quadruplicado, parado na porta de seu escritório. O segredo de Sofia, o bardo que ela carregava sozinha, acabava de colidir com o mundo de Ricardo, desfazendo a ilusão de controle que ele havia construído tão meticulosamente. O grito de Sofia reverberou pelo corredor silencioso, uma nota dissonante na melodia controlada do prédio. Os 4 pares de olhos infantis se arregalaram, virando-se para ela. A repreensão no ar tão espessa quanto a vergonha que cobriu o rosto da mãe. Ricardo, por sua vez, estava paralisado. A voz de Sofia tinha sido o elo final, a peça que encaixava o quebra-cabeça bizarro que se desenrolava à sua frente. Aquela mulher, aqueles olhos, as crianças. Não havia mais margem para dúvida, apenas o eco oco de uma verdade inconveniente. Mas antes que Sofia pudesse dar mais um passo, antes que o pânico a impulsionasse a cumprir sua intenção de arrastar os filhos para longe daquela revelação, o mais ousado dos quadrigêmeos, Pedro, deu um passo à frente, sua mãozinha estendida em direção a Ricardo. "Moço, você parece com a mamãe", soltou ele, com a espontaneidade cruel e desarmada de uma criança. Patrícia, sempre a mais observadora, apontou o dedo, com um sorriso banguela que mal continha a excitação. "É, e o seu sorriso, ele é igualzinho ao da mamãe quando ela tá feliz." As palavras, simples e puras, atravessaram o ar como facas afiadas, cada sílaba um corte no tecido cuidadosamente remendado da vida de Sofia. Seus olhos se arregalaram ainda mais, o sangue drenando de seu rosto que antes pálido, agora parecia ter sido coberto por uma camada fina de giz. O coração dela, que já batia como um tambor de guerra, acelerou para uma taquicardia descontrolada, sufocando-a. E então, Paula, a caçula, a mais curiosa e destemida, apontou para o nariz de Ricardo, com um risinho contagiante. "E o narizinho é igualzinho ao nosso. Mamãe disse que a gente tem o narizinho dela." O mundo de Sofia parou. Não foi um silêncio externo, mas um silêncio brutal e ensurdecedor dentro de sua própria cabeça. As vozes das crianças se transformaram em um sussurro distante. O clique do mouse no escritório de Ricardo desapareceu. O zumbido do ar-condicionado se calou. Tudo se dissolveu, exceto as palavras. As palavras que, em sua inocência, tinham detonado a bomba que ela carregava há 7 anos. Ela sentiu o chão sob seus pés ceder. A imagem de Ricardo, que antes era uma figura imponente e irritada, agora era um borrão, um eco do homem que ela conhecera naquela noite distante, mas também o espelho cruel que refletia seus filhos. Ele a olhava, com uma confusão que lentamente dava lugar a algo mais complexo. Reconhecimento, choque e uma ponta de intriga. Aquele olhar era um bardo pesado, um julgar silencioso que a atravessava. O pânico subiu pela garganta de Sofia, um bolo seco e amargo. Ela não podia, não devia permitir que ele visse a extensão de seu desespero. Não podia dar a ele a satisfação de ver a vergonha que a consumia. Tinha que agir, tinha que disfarçar, tinha que arrancar aquelas crianças dali antes que elas dissessem mais, antes que a verdade se solidificasse em algo inegável e irreversível. Com uma explosão de energia desesperada, Sofia jogou-se para frente, os braços estendidos como garras, o movimento brusco e desajeitado. "Pedro, Paula, Patrícia, Paulo, pelo amor de Deus, o que eu falei sobre incomodar os outros?" Sua voz era um sussurro rouco, quase um chiado, as palavras tropeçando umas nas outras. Ela agarrou os 4, um em cada mão, em cada braço, puxando-os com uma força que não sabia que tinha, quase os erguendo do chão. As crianças, assustadas pela mudança brusca no tom da mãe e pela violência de seus movimentos, começaram a resmungar, confusas e um pouco chorosas.
Mas mamãe, a gente só tava... Pedro começou, sua voz abafada enquanto Sofia o puxava. Quietinhos, agora, vamos! Ela sibilou, sem olhar para trás, sem ousar encarar Ricardo. Seu corpo tremia, as pernas pareciam de gelatina, mas a adrenalina a impulsionava. Ela precisava sair dali, precisava esconder o segredo que agora parecia ter vida própria, gritando aos quatro ventos. Enquanto se virava para arrastar os quadrigêmeos para longe, o canto do olho de Sofia captou o olhar de Ricardo. Ele estava parado na porta, a postura rígida, o rosto sério, mas os olhos... os olhos dele eram um turbilhão. Não havia mais irritação, nem a surpresa inicial. Havia uma investigação silenciosa, uma análise cria e calculista que ela conhecia bem de seus anos de observação distante. Ele estava juntando as peças. E o pior, ele estava vendo, não a faxineira invisível, mas a mulher que, por uma noite, compartilhou um pedaço de vida com ele. A mulher que agora carregava o peso de um passado que ele nem sabia que existia. Sofia não esperou. Ela virou as costas, o calor da vergonha queimando seu pescoço, e apressou o passo, praticamente arrastando os quadrigêmeos pelo corredor. Os sussurros confusos das crianças eram abafados pelo rugido do sangue em seus ouvidos. Cada passo era uma fuga, cada respiração um esforço. Ela sentia o olhar de Ricardo em suas costas, um bardo pesado que a impulsionava, a perseguia. O silêncio no corredor, que antes era um refúgio, agora era um palco, e as palavras dos filhos haviam sido o holofote iluminando a verdade mais temida de sua vida. O mundo de Sofia não tinha parado. Ele tinha se estilhaçado, e os cacos, afiados e dolorosos, agora estavam espalhados aos pés de Ricardo Mendonça. O ar parecia rarefeito, denso demais para seus pulmões. Sofia correu, arrastando os filhos atônitos para fora do prédio, o mundo girando num borrão de cores e sons abafados. O suor escorria em sua testa, pegajoso e frio, misturando-se às lágrimas não derramadas. Cheirava a desespero, a medo e a uma humilhação profunda que a corroía por dentro. As crianças, acostumadas à docilidade da mãe, estavam assustadas. Os resmungos, os pequenos choros eram como facadas em seu peito, uma lembrança constante de que o segredo não era mais só seu. O ônibus. Ela precisava do ônibus, precisava de distância, de um véu de anonimato que a cidade grande oferecia, mas que parecia ter falhado miseravelmente naquela tarde. Chegou em casa como um furacão, jogando as bolsas no chão, empurrando as crianças para o banheiro, a ordem de tomar banho proferida num tom que não admitia questionamentos. Não havia tempo para explicações, nem para o carinho habitual. Ela precisava de silêncio, precisava pensar, precisava que a parede entre o passado e o presente, que ela construíra tijolo por tijolo com tanto esforço, voltasse a ser inquebrável. Mas a parede não existia mais. Estava em ruínas, e os cacos, como Ricardo notara, eram os olhos idênticos dos quadrigêmeos. Depois de colocar as crianças na cama, cada um com sua história inventada sobre o homem bravo que a mãe queria evitar, Sofia sentou-se na beira da cama, o corpo pesado, a mente em ebulição. A casa, pequena e aconchegante, que sempre fora seu refúgio, agora parecia sufocante. O silêncio que antes era paz era agora um eco ensurdecedor do nome dele: Ricardo. O nome era um portal, e ela foi arrastada sem aviso para um verão distante, há 15 anos. Um verão de sol escaldante e promessas sussurradas, quando Sofia era apenas uma jovem de 20 anos, recém-chegada à capital para estudar na Federal. Ingênua, sim, tola, talvez, mas cheia de sonhos e uma sede de vida que a fazia ver poesia em cada esquina. Ricardo Mendonça era a epítome da poesia materializada para ela. Eles se conheceram em uma festa universitária, dessas que misturam gente de todas as classes, mas onde o brilho de alguns era inegável. Ele era aluno de economia, já com um estágio invejável na empresa da família, e uma aura de quem ia longe. Alto, com o sorriso fácil que chegava aos olhos e um jeito de falar que a fazia se sentir a única pessoa na sala, mesmo num mar de gente.
Sofia, com seus cabelos castanhos sempre um pouco despenteados e a timidez que tentava mascarar, sentiu-se completamente desarmada. Ele a viu não como a estudante de letras um pouco deslocada, mas como a mulher inteligente e curiosa que ela era. Ou pelo menos era o que parecia. A paixão foi um incêndio, rápida, avassaladora, consumindo cada fibra de seu ser. Meses de encontros secretos, beijos roubados em carros escuros, noites em seu pequeno apartamento estudantil, onde as horas se dissolviam em conversas profundas e toques febris. Ele falava de seus planos grandiosos, de mudar o mundo dos negócios, de deixar sua marca. Sofia, que sonhava em ser professora e escrever livros infantis, ouvia fascinada, sentindo-se parte de algo maior. Ele a fazia sentir-se importante, amada de um jeito que nunca imaginara. Ricardo a apresentava a um mundo de jantares sofisticados e viagens de fim de semana, um universo que ela só conhecia dos filmes, e ela, por sua vez, mostrava a ele a beleza das coisas simples, um pastel de feira, um pôr-do-sol na praia de Ipanema vista de um ângulo diferente. Mas a pressão estava sempre lá, sutil como uma névoa, mas pesada. As ligações constantes da mãe dele, as cobranças veladas sobre as expectativas da família Mendonça. Sofia, na sua inocência, acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Ela ignorava os sinais, as desculpas dele para não levá-la a eventos importantes da família, os olhares de desaprovação de alguns amigos dele que a viam como um desvio de rota. O fim veio como um raio em céu azul. Numa tarde ensolarada de primavera, sentados no mesmo banco do parque onde haviam trocado o primeiro beijo, Ricardo a olhou com uma frieza que ela nunca tinha visto. Sem raiva, sem paixão, apenas uma lógica cruel. Sofia, eu te amo, de verdade, mas meu caminho, ele é outro. Minha família, minha carreira, tudo o que eu construí, tudo o que eu tenho que construir, você entende, não é? Não é justo com você, nem comigo. Ele falou de destino, de responsabilidades, de um futuro que não poderia incluir uma distração como ela. As palavras, cuidadosamente escolhidas, foram como golpes. Ela não chorou na frente dele. Apenas assentou, o coração em pedaços, a dignidade a única coisa que restava. Ele a abraçou, um abraço formal, de despedida, não de consolo, e foi embora. Sofia se trancou em casa por dias, a dor física do rompimento quase insuportável. A vida parecia ter perdido a cor. Em meio a essa névoa de luto vieram os primeiros sinais: o enjoo matinal, a fadiga, o atraso. O teste de farmácia, feito com mãos trêmulas, confirmou o impensável. Grávida. De Ricardo. O pânico foi imediato, seguido por uma clareza gelada. Ela não procuraria por ele. Não seria o obstáculo em seu caminho, não faria com que seus filhos fossem um erro na vida de um homem tão focado em sua ascensão. Ele a largara por suas ambições, ela não o prenderia por uma gravidez. Além do mais, ela já conhecia a frieza do seu mundo, o olhar de desaprovação. Seus filhos mereciam algo melhor, um amor incondicional, sem julgamentos ou condições. Ela os criaria sozinha, longe daquele universo de pompa e ambição. Seria difícil, mas seria dela. A decisão foi forjada na dor e na determinação, um ato de amor e orgulho, e ela cumpriu. Mudou-se para uma cidade menor, terminou a faculdade à distância, trabalhou incansavelmente. E então nasceram Pedro, Paula, Patrícia e Paulo. 4 vidas, 4 corações batendo por ela, a prova viva de um verão que não queria ser esquecido. De volta ao presente, o ar no quarto parecia se fechar em seus pulmões. Aquele verão não era mais uma lembrança distante, adormecida. Tinha acordado. Ricardo a vira, e os olhos dos filhos gritaram a verdade que ela tentara enterrar por 15 anos. O que ele faria? Que inferno ele traria para sua vida agora que o segredo estava exposto, não por suas palavras, mas pelos pequenos rostos que eram a cópia exata do seu passado? O medo, antes um sussurro, agora era um grito ensurdecedor, e Sofia sentiu o chão sob seus pés desaparecer.
O cheiro de couro e madeira de lei no escritório de Ricardo, normalmente um bálsamo para seus nervos, não conseguia abafar o cheiro sutil de desinfetante e o aroma de shampoo infantil que ainda pareciam impregnar suas narinas. A tela do computador exibia um gráfico complexo de valorização de ações, mas seus olhos viam apenas 4 pares de olhos idênticos aos seus, piscando de volta para ele do corredor frio do prédio. E o pânico no rosto de Sofia, uma máscara de terror que ele nunca imaginou ver nela, tão diferente da mulher vibrante que ele conheceu há tantos anos. 15 anos. 15 anos de uma vida meticulosamente construída, onde cada tijolo era colocado com precisão matemática, cada risco calculado, cada emoção inconveniente cuidadosamente guardada em um compartimento lacrado. Sofia estava naquele compartimento, uma lembrança agridoce de um verão imprudente, uma distração que ele havia descartado com a frieza de um cirurgião decidindo um corte necessário para salvar o corpo principal. Agora ela tinha arrombado o lacre com a força de 4 pequenos sismos, e o mundo que ele conhecia balançava. Ele pegou o copo de uísque na mesa, o gelo estalando como uma contagem regressiva para algum desastre iminente. Era meio-dia, nunca bebia antes do jantar, um de seus muitos protocolos rígidos, mas o protocolo estava em frangalhos. A mão tremia levemente enquanto levava o copo aos lábios. Não de medo, não. Ricardo não se permitia sentir medo. Talvez fúria. E uma curiosidade sombria, quase voraz, que ele não conseguia nomear, mas que roía suas entranhas. A semelhança dos garotos e da garota era impossível de ignorar, de racionalizar. Não era apenas um traço comum, um acaso genético que ele pudesse atribuir à coincidência. Era um espelho. O formato dos olhos, a curvatura do nariz, a boca ligeiramente teimosa, até mesmo a forma como um dos meninos franziu a testa ao olhar para a vassoura, idêntica à sua própria mania quando concentrado. 4. Gêmeos. E dela, Sofia, a faxineira do prédio. A ideia era um choque gelado, uma afronta a seu senso de ordem. A Sofia que ele conheceu era uma universitária brilhante, cheia de sonhos de mudar o mundo, não de limpá-lo. Mas a vida tinha a estranha mania de virar tudo de cabeça para baixo para quem não tinha o sobrenome certo ou a conta bancária robusta para amortecer as quedas. Ele tentou se agarrar à negação. Coincidência. Uma semelhança fortuita, amplificada por sua própria culpa latente, por um subconsciente querendo pregar uma peça. Mas o suor frio na testa de Sofia, o jeito que ela o arrastou para longe daquelas crianças, a voz embargada quando ela balbuciou algo sobre engano, não era coincidência, era desespero. Desespero de quem foi pega no flagra, com um segredo pesado demais para carregar sozinha, um segredo que aparentemente havia crescido e ganhado vida própria, com seus próprios olhos e sorrisos. Uma nova onda de emoções o atingiu, raiva pela mentira, pelo que ele percebia como uma traição de um pacto tácito de esquecimento. Ele a havia libertado, havia dado a ela uma chance de um novo começo, sem o peso de seu mundo. Por que ela faria isso? Mas também um estranho senso de familiaridade, de pertencimento que ele nunca havia experimentado. Aqueles eram seus filhos? A ideia era absurda, revoltante para sua ordem meticulosa, para a vida que ele havia cuidadosamente planejado, mas se infiltrava em cada célula de seu ser, como um veneno lento e inevitável, corroendo suas defesas. Ricardo, o homem que comandava impérios financeiros com um clique de botão e uma palavra fria, se viu num beco sem saída. Ele precisava saber, precisava da verdade, não importando o quão inconveniente ou destrutiva ela pudesse ser para sua imagem e para seu futuro. Mas não podia fazer alarde. Sua reputação, seu nome, seu império construído sob a imagem de um homem irrepreensível e focado, tudo estava em jogo. A investigação teria que ser discreta, cirúrgica, como um procedimento médico de alta precisão. Ele chamou a secretária, Clara. Clara, por favor, agende uma reunião com o síndico do prédio para o fim da tarde. Diga que é sobre a manutenção do novo sistema de segurança e a otimização das rotas de patrulhamento, algo rotineiro. E
Você poderia me conseguir o nome da empresa de limpeza que presta serviço aqui e, se possível, os nomes dos funcionários que estão alocados no nosso andar e as respectivas escalas, apenas para garantir que não haja falhas na segurança, entende? Clara, eficiente como sempre, assentiu, sem questionar a estranha solicitação que desviava um pouco de suas atribuições habituais, mas que parecia ter uma lógica, ainda que torta, para o homem que ela servia. Ricardo a dispensou e se recostou na cadeira, fechando os olhos. O plano estava em marcha e ele sentia a adrenalina da caçada. A reunião com o síndico, Sr. Almeida, foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. Ricardo falou sobre câmeras de segurança, pontos brancos no estacionamento, a necessidade de mais rondas noturnas, tudo com a seriedade de um magnata preocupado com seus investimentos. Mas seus olhos estavam ligados em qualquer menção à equipe de limpeza, seus olhos nos relatórios que Almeida folheava desatentamente. A propósito, Almeida, disse Ricardo casualmente enquanto folheava um relatório falso sobre eficiência energética que mal compreendia. Tenho notado que a equipe de limpeza tem sido bastante assídua. Há uma moça, baixinha, cabelo castanho claro, sempre muito discreta, que vejo frequentemente no meu andar. Muito dedicada. Ela tem filhos, não é? Ah, sim. O senhor deve estar falando de Sofia. Excelente funcionária, Ricardo. Excelente. Confiável, pontual, nunca um problema. Ela tem sim 4 filhos. Gêmeos. 4, na verdade. 3 meninas e um menino, se não me engano. Sempre juntos, coitados. Ela trabalha dobrado para dar conta de tudo. As palavras de Almeida foram como marteladas secas em seu peito, cada uma delas derrubando mais um pedaço de sua muralha de negação. 4. Gêmeos. Ele quase derrubou o copo de água, o gelo tilingando ruidosamente como sinos de alarme. 4? Perguntou, a voz mais rouca do que o esperado. Que idade tem, mais ou menos? 15 anos, se não me engano. Fazem aniversário em novembro, sempre aqui no prédio depois da escola, esperando a mãe terminar o expediente. 15 anos. Novembro. Ele se lembrava claramente do verão, do término, da faculdade dela. 15 anos. O tempo em que ele se concentrou exclusivamente em construir seu império, em selar seu destino, em ascender socialmente. O tempo em que ela, aparentemente, havia construído uma vida inteira, secreta, paralela à sua, com os frutos do verão que ele havia descartado como uma inconveniência. A matemática era cruel e inevitável. A reunião terminou em um borrão. Ricardo mal ouviu o restante das divagações de Almeida sobre o novo sistema de coleta seletiva e a pintura da fachada. Sua mente estava em chamas, repassando cada detalhe daquele dia fatídico no parque, das palavras que ele usou para se libertar-se, e agora da imagem daqueles 4 rostos que eram a sua própria cópia, uma cópia viva e respirante de um passado que ele pensou ter incinerado. Ele pegou o copo de uísque na mesa, o gelo estalando como uma contagem regressiva para algum desastre iminente. Era meio-dia. Nunca bebia antes do jantar, um de seus muitos protocolos rígidos, mas o protocolo estava em frangalhos. A mão tremia levemente enquanto levava o copo aos lábios. Não de medo, não. Ricardo não se permitia sentir medo. Talvez fúria e uma curiosidade sombria, quase voraz, que ele não conseguia nomear, mas que roía suas entranhas. A semelhança dos garotos e da garota era impossível de ignorar, de racionalizar. Não era apenas um traço comum, um acaso genético que ele pudesse atribuir à coincidência. Era um espelho. O formato dos olhos, a curvatura do nariz, a boca ligeiramente teimosa, até mesmo a forma como um dos meninos franziu a testa ao olhar para a vassoura, idêntica à sua própria mania quando concentrado. 4. Gêmeos. E dela, Sofia, a faxineira do prédio. A ideia era um choque gelado, uma afronta a seu senso de ordem. A Sofia que ele conheceu era uma universitária brilhante, cheia de sonhos de mudar o mundo, não de limpá-lo. Mas a vida tinha a estranha mania de virar tudo de cabeça para baixo para quem não tinha o sobrenome certo ou a conta bancária robusta para amortecer as quedas. Ele tentou se agarrar à negação. Coincidência. Uma semelhança fortuita, amplificada por sua própria culpa latente, por um subconsciente querendo pregar uma peça.
Mas o suor frio na testa de Sofia, o jeito que ela o arrastou para longe daquelas crianças, a voz embargada quando ela balbuciou algo sobre engano, não era coincidência, era desespero. Desespero de quem foi pega no flagra, com um segredo pesado demais para carregar sozinha, um segredo que aparentemente havia crescido e ganhado vida própria, com seus próprios olhos e sorrisos. Uma nova onda de emoções o atingiu, raiva pela mentira, pelo que ele percebia como uma traição de um pacto tácito de esquecimento. Ele a havia libertado, havia dado a ela uma chance de um novo começo, sem o peso de seu mundo. Por que ela faria isso? Mas também um estranho senso de familiaridade, de pertencimento que ele nunca havia experimentado. Aqueles eram seus filhos? A ideia era absurda, revoltante para sua ordem meticulosa, para a vida que ele havia cuidadosamente planejado, mas se infiltrava em cada célula de seu ser, como um veneno lento e inevitável, corroendo suas defesas. Ricardo, o homem que comandava em A pasta que Monteiro entregou a Ricardo era fina, mas seu conteúdo pesava 1 tonelada. Não havia fotos, apenas dados frios, endereços, horários, uma linha do tempo cruelmente precisa da vida de Sofia desde que ele a deixara. Ela havia se formado, sim, com louvor, trabalhou em empregos de meio período, depois no setor administrativo do prédio, ascendeu, a vida apertada, mas digna. E ali, em uma linha separada, os nascimentos: Lucas, Laura, Léo e Luana. Nascidos em novembro, há 15 anos, 4 nomes que, lidos em sequência, davam um nó no estômago de Ricardo. A ausência de um pai na certidão de nascimento era um grito silencioso. Ele estudou os horários dela, as rotinas das crianças, traçando um mapa mental de oportunidades. Não seria um acerto de contas, ainda não. Seria uma aproximação, calculada, sim, mas com um objetivo que ia além da mera curiosidade. Ele precisava vê-los de perto, precisava entender o que havia perdido. O primeiro encontro acidental aconteceu na entrada do prédio, uma tarde cinzenta. Ricardo tropeçou nos 4 adolescentes que saíam do elevador, mochilas pesadas penduradas nos ombros, vozes animadas discutindo alguma matéria de história. Ele fingiu uma surpresa, um sorriso contido. Ora, vejam só, vocês devem ser os filhos da Sofia, certo? Almeida me falou de vocês. Ricardo, muito prazer. Estendeu a mão primeiro para o garoto mais alto, Lucas, que tinha a testa franzida e um ar protetor. Depois para Laura, que sorriu timidamente. Léo, o mais inquieto, já o analisava de cima a baixo. E Luana, com os olhos idênticos aos de Sofia, mas com uma intensidade que lhe era familiar, o fitava sem desviar. Somos nós sim, prazer, Lucas respondeu, a voz grave para a idade, já com um tom de desconfiança. Nele viu o próprio nariz, nela os lábios, em outro o queixo, na última a profundidade de seu olhar. Era como olhar para 4 espelhos distorcidos do seu passado, mas com uma vida pulsante que ele nunca imaginou ter gerado. O golpe foi físico, uma pontada no peito, uma falta de ar. Estão indo para a sala dos funcionários fazer o dever, imagino? Ele perguntou, recompondo-se. Olha, por que não fazem uma pausa hoje? Eu ia pedir um lanche para mim aqui do café da esquina. Deixem eu mandar pedir algo para vocês também, por minha conta. Um agrado do vizinho novo. Ele sorriu, o sorriso profissional que usava para fechar grandes negócios, agora direcionado a 4 crianças que eram, inegavelmente, seu maior negócio inacabado. Os olhos dos quadrigêmeos se iluminaram, todos, exceto os de Lucas, que ainda mantinha a guarda alta. Não precisa, senhor, ele começou. Ricardo, e insisto, um suco, um pão de queijo, um bolo, vocês merecem uma guloseima depois da escola, não acham? A resistência de Lucas foi derrubada pela animação dos irmãos. Luana já listava o pedido, Laura concordava com a cabeça, e Léo falava sobre o sanduíche de queijo e presunto. Ricardo pegou o celular, fez o pedido generoso e sentou-se num dos sofás do lobby, convidando-os a fazer o mesmo. Ele os observou comerem, as bocas cheias, os risos soltos, perguntou sobre a escola, os hobbies, os sonhos. Lucas relaxou um pouco, falando sobre o time de futebol, Laura sobre os livros que lia, Léo sobre videogames.
Luana, a mais parecida com Sofia na delicadeza, mas com a mesma chama nos olhos, falou sobre o desejo de ser médica. Ricardo ouviu, verdadeiramente ouviu, e cada palavra era um pedaço do tempo roubado, um eco do que ele não viveu. A conexão era inegável, assustadora e, de alguma forma, profundamente satisfatória. Quando Sofia apareceu, o cansaço vincando sua testa, a bolsa de lado e a chave na mão, a cena a atingiu como um soco. Seus 4 filhos, rindo e conversando animadamente com Ricardo, um homem que ela havia jurado esquecer. O sorriso dele, o mesmo sorriso que um dia a derretera, agora direcionado a seus filhos. Ela sentiu o estômago revirar. "Mãe, o Ricardo pagou o nosso lanche. Ele é muito legal", Luana exclamou, com a boca suja de chocolate. Sofia forçou um sorriso, a mandíbula tensa. "Ricardo? Que surpresa!" Sua voz era gelada, polida, uma barreira de puro gelo. Ricardo se levantou, impecável, o olhar desafiador e ao mesmo tempo melancólico. Sofia, que bom revê-la, estava só abatendo um papo com os meninos. Ofereci um lanche para eles. Depois de um dia de escola, merecem, não acham? Eles têm rotina, Ricardo, e eu posso providenciar o lanche deles. Ela respondeu, os olhos faiscando, desviando-se dos dele, procurando os filhos. Vamos, crianças, temos lição de casa e o jantar. Os quadrigêmeos resmungaram, mas obedeceram, pegando suas mochilas e se despedindo de Ricardo com um obrigado animado. Sofia se apressou para alcançá-los, sem olhar para trás, mas Ricardo a viu a forma como ela apertou o passo, como seus ombros estavam rígidos, e viu também o lampejo em seus olhos, uma mistura de raiva, surpresa e talvez algo mais, algo que ele ansiava desesperadamente identificar. Nos dias seguintes, os encontros acidentais se tornaram mais frequentes. Ricardo estava sempre no lobby na hora que as crianças chegavam, ou passando pela área de lazer quando elas estavam lá. Ele trazia livros sobre os temas que eles haviam mencionado, ingressos para uma exposição de arte que Laura queria ver, ou simplesmente sentava, observando-os jogar bola no pátio, um sorriso sutil nos lábios. Ele se viu aprendendo os nomes de seus amigos, suas manias, suas jogadas internas. Cada pedacinho de informação era um bálsamo para a ferida da ausência e um veneno para sua vida controlada. Sofia, por sua vez, erguia muralhas cada vez mais altas. Seus bom dias eram quase inaudíveis, seus olhares esquivos. Tentava intervir, inventar desculpas para afastar os filhos, mas a curiosidade e o carinho genuíno dos quadrigêmeos por Ricardo eram uma força da natureza. Eles o achavam divertido, inteligente, gentil, e Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se tudo isso, não por um resultado de negócios, mas pelo simples e puro afeto de 4 adolescentes que eram sua carne e seu sangue. Uma tarde, Ricardo encontrou Sofia na lavanderia do prédio, sozinha, dobrando roupas com um ar exausto. Ele hesitou, depois entrou. "Sofia", ele disse, a voz mais suave do que o normal. Ela sobressaltou-se, as roupas caindo de suas mãos. "Ricardo, o que você quer?" A pergunta era dura, defensiva. "Conversar", ele respondeu, pegando uma peça de roupa do chão e a entregando a ela. O contato de suas mãos foi breve, mas eletrizante. Um choque percorreu a espinha de Sofia. Ela fechou os olhos, o rosto pálido. A verdade, finalmente dita em voz alta, era um terremoto. 15 anos de silêncio, de dor e de trabalho dobrado, desmoronando diante dela. Ela se virou, os olhos marejados, mas com uma fúria contida que ameaçava explodir. "E o que você vai fazer com essa informação, Ricardo? Vai descartá-los como fez comigo? Vai fingir que eles não existem como fez com a nossa história?" As palavras saíram em um sussurro rouco, carregado de todo o rancor e a mágoa que ela havia guardado por tanto tempo. Ricardo sentiu o golpe. Era cruel, realista, e a verdade o atingiu com a força de um furacão. Ele não soube o que responder. Só observou, a coração apertado, enquanto ela lutava para conter as lágrimas. Aquele era o primeiro passo de uma ponte que ele mal sabia como construir, e ela, a mulher que um dia amou e que agora o odiava, era a outra margem, inalcançável e infinitamente desejável. A busca inquietante apenas começava, e ele, pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a se afogar se isso significasse alcançar a outra margem. O barulho da máquina de lavar
Era um rugido surdo no pequeno cômodo, mas dentro de Sofia o silêncio era ensurdecedor. O tremor que a havia percorrido quando as palavras saíram da boca de Ricardo ainda reverberava em seus ossos. Eu sei que eles são meus filhos. A frase, esperada e temida por 15 anos, agora pairava no ar como uma ameaça palpável. Ela o observava, os olhos marejados de uma fúria que mal conseguia conter. A acusação que havia lançado, vai descartá-los como fez comigo, era uma lança afiada que acertou em cheio. Ricardo empalideceu, a boca entreaberta, sem palavras. Ótimo! Que sentisse 1/1000 da dor que ela sentia, que experimentasse o gosto amargo da própria crueldade. Mas a satisfação era efêmera, logo foi substituída por um pânico gelado. O que ele faria agora? Ricardo era um homem de poder, de recursos, um homem que, quando queria algo, conseguia. E agora ele sabia. O segredo que ela guardara às 7 chaves, que moldara cada decisão em sua vida, havia sido arrancado dela. Ela virou-se abruptamente, as mãos apertando a borda da máquina de lavar, os nós dos dedos brancos. A imagem dos filhos, seus quadrigêmeos, atravessou sua mente. Lucas, com sua seriedade precoce, Laura, a artista sensível, Léo, o piadista da turma, Luana, a alma gentil. Eles eram seu universo, o motivo de cada sacrifício, de cada lágrima silenciosa. E agora, esse universo estava em risco. O medo de ser julgada, de ter sua vida virada de cabeça para baixo, era uma onda gelada que a envolvia. A sociedade não seria gentil com uma mulher que escondeu os filhos do pai. As manchetes, os burburinhos, os olhares de condenação. Ela imaginava a mãe de Ricardo, Dona Heloísa, com seu olhar de desdém, reforçando a ideia de que ela era apenas uma golpista, uma aventureira. E Ricardo? Ele a veria como uma mentirosa, uma manipuladora. A dor de ter o amor da juventude transformado em ódio era quase insuportável. Mas a dor mais profunda, a que lhe apertava o peito até a falta de ar, era a que vinha da conexão natural que seus filhos haviam estabelecido com Ricardo. Era para protegê-los que ela havia construído essa muralha, protegê-los da dor da rejeição, da ausência de um pai que não os queria, proteger-se da dor de vê-los magoados. Mas ao invés disso, ela os aprisionara em uma verdade incompleta, em uma vida onde a figura paterna era apenas uma sombra distante, preenchida por histórias inventadas e um vazio constante. Nos últimos dias, a presença de Ricardo no prédio, sua convivência diária no condomínio, era uma tortura lenta. Ele brincava com Léo na piscina, ouvia as músicas de Laura, dava conselhos a Lucas sobre o colégio e ria das palhaçadas de Luana. E os filhos? Ah, os filhos. Os olhos deles brilhavam. Eles o ouviam com uma atenção que ela raramente via, absorvendo cada palavra, cada gesto. Eles o achavam divertido, inteligente, gentil. Palavras que ela nunca ousou dizer para descrever o homem que um dia a feriu tão profundamente. A proteção que ela tentou dar agora parecia uma prisão de vidro. Ela via a felicidade genuína nos rostos dos filhos ao lado de Ricardo e uma pontada de culpa a atingia. Estava sendo egoísta? Sua dor, seu rancor estavam cegando-a para o que era melhor para eles? Uma tarde, ela os flagrou na biblioteca do prédio. Ricardo estava sentado no chão, cercado pelos 4. Ele contava uma história com vozes e gestos exagerados, e os quadrigêmeos gargalhavam, abraçando os joelhos. Lucas, geralmente tão reservado, tinha um sorriso aberto. Laura, sempre em seu mundo artístico, estava completamente absorta. Léo, o piadista da turma, batia palmas. E Luana, a mais doce, estava aninhada perto dele, a cabeça apoiada em seu ombro como se o conhecesse desde sempre. Sofia observou a cena de longe, escondida atrás de uma estante. O peito doía. Era uma imagem tão natural, tão cheia de afeto, que desmantelava todas as suas certezas. Ricardo parecia um pai ali, um bom pai. E a pergunta, silenciada por anos, ecoou em sua mente com uma força brutal.
Eu fiz a escolha certa ao manter o segredo por tantos anos? O peso da mentira era esmagador. Não era apenas uma mentira dita, mas uma vida construída sobre omissões. Cada não a perguntas curiosas, cada evasiva, cada história inventada para justificar a ausência de um pai, tudo agora se acumulava formando uma montanha intransmontável de culpa. Ela sentia-se uma impostora, uma arquiteta de ilusões. Voltou-se para Ricardo na lavanderia, a respiração curta. O rosto dele ainda mostrava a mágoa de suas palavras, mas também uma determinação que ela nunca vira antes. Ele não iria embora, não desta vez. "O que você quer, Ricardo?" repetiu a voz quase um rosnado, tentando esconder o tremor. "Quer tirá-los de mim? Quer me humilhar publicamente? Quer fazer um espetáculo da minha vida?" Ricardo deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. A voz dele era baixa, mas carregada de uma dor que Sofia reconheceu, uma dor que espelhava a sua. Ela balançou a cabeça, os olhos ardendo. "Você me tirou essa chance, Ricardo. Você me descartou. Você se esqueceu de mim. Eu estava sozinha, grávida, sem um tostão. E você estava vivendo sua vida perfeita, construindo seu império. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger meus filhos, para protegê-los de você." A mentira, afinal, era uma armadura pesada, enferrujada, que a estava sufocando, mas que ela ainda se recusava a largar. O confronto havia apenas começado, e Sofia sabia que a partir daquele momento sua vida não seria mais a mesma. A muralha estava rachada, e o abismo entre eles, preenchido por anos de silêncio e dor, parecia impossível de transpor. Mas por um breve e aterrorizante instante, ela se perguntou se, talvez, fosse hora de derrubar a muralha por completo. O que viria depois, no entanto, era um vazio que a aterrorizava mais do que qualquer julgamento. O ar na lavanderia, já denso com o cheiro de sabão em pó e o vapor morno da secadora, ficou irrespirável. Ricardo deu outro passo, diminuindo o espaço entre eles até que Sofia pudesse sentir o calor do seu corpo, a intensidade do seu olhar. A muralha que ela havia construído ao redor de si meticulosamente por tantos anos tremia. "Proteger de mim?" A voz dele era um sussurro perigoso, carregado de uma fúria contida. "De que, Sofia? De um pai? De um homem que, por mais fudido que estivesse, jamais teria abandonado os filhos? Você realmente acredita nisso?" Sofia recuou um passo, a mão buscando o apoio frio da máquina de lavar. "Você não me conhece, Ricardo. Não conhece a mulher que eu era, a garota quebrada que você deixou para trás. Você me usou e me descartou como um brinquedo velho. Que garantia eu tinha de que não faria o mesmo com eles? Que garantia eu tinha de que você não os veria como um erro, uma mancha na sua vida perfeita?" Ele balançou a cabeça lentamente, um sorriso amargo nos lábios. "É engraçado, Sofia. Eu vejo 3 crianças lindas lá na sala, cheias de vida, com um sorriso que me lembra você, e um jeito de rir que me lembra eu. Eu vejo pedaços de nós dois em cada um deles, e você quer me fazer acreditar que fez isso para protegê-los de mim, ou para se proteger da verdade, da sua própria escolha?" A palavra escolha a atingiu como um tapa. Ela apertou os lábios, os olhos marejados, mas se recusava a chorar. Não na frente dele, não agora. "Eu fiz o que pude", ela gritou, a voz embargada. "Eu estava sozinha, Ricardo, sem família, sem dinheiro, com medo. Você acha que foi fácil? Você acha que eu queria essa vida? Eu tinha que escolher entre afundar e levá-los comigo ou lutar com as unhas e dentes para dar a eles o mínimo. E eu escolhi lutar." "Lutar ou mentir, Sofia?" ele retrucou, a voz ganhando força. "Esconder a verdade por anos a fio, ver aqueles 3 crescerem sem um pai, sem saber quem eu era, enquanto eu vivi uma vida incompleta, sem saber que tinha uma família. Você roubou 15 anos de mim, Sofia. 15 anos de primeiros passos, de histórias para dormir, de broncas, de risadas, de tudo. Como você pode justificar isso?" A cada palavra, a armadura de Sofia rachava mais. Ele tinha razão. Não havia justificativa fácil.
A dor em seus olhos era real, palpável, e ela sabia que a dela não era menos. Você acha que foi fácil para mim também? Ela sussurrou, a voz se quebrando. Ver Léo perguntar por que não tinha pai como os amigos, inventar histórias sobre um pai que viajava muito, ver Laura desenhar famílias incompletas, achar que Luana era doce demais para ter que lidar com a ausência de alguém tão importante. Você acha que eu dormia tranquila? Eu vivia com essa culpa, Ricardo. Cada dia, cada momento. Ele deu um passo ainda mais próximo, o rosto a centímetros do dela. A raiva em seus olhos era quase um lamento. Eu vi as fotos na sala, Sofia. Aqueles rostos. Léo é minha cópia quando criança. Aquele cabelo encaracolado da Laura, aquele jeito de franzir a testa, é idêntico ao da minha mãe. E a Luana? Deus, a Luana tem o seu sorriso, aquele mesmo brilho nos olhos. Você achou que eu não notaria? Você achou que eu era um idiota? O coração de Sofia disparou. Ele não tinha provas de laboratório, mas tinha a certeza dos olhos, a intuição gritando. Ela não podia mais negar. A mentira, tão velha e corroída, não aguentava mais o peso daquela bagagem. Ela estava exausta, e de repente, a ideia de não ter que carregar mais aquele fardo, mesmo que fosse para desabar sob o peso da verdade, pareceu um alívio insano. Sim, ela sussurrou, a palavra quase inaudível, mas que ecoou como um trovão no espaço apertado. Ricardo a olhou sem piscar. Sim, o quê, Sofia? Ela respirou fundo, o ar parecer rasgar sua garganta. As lágrimas que ela havia prendido por tanto tempo finalmente começaram a escorrer, quentes e abundantes, lavando a sujeira de anos de engano. Sim, ela repetiu, a voz embargada pelo choro. Sim, eles são seus, os três, Léo, Laura e Luana. Eles são seus filhos, Ricardo. A confissão explodiu entre eles, uma bomba de sentimentos reprimidos. Os ombros de Sofia desabaram, as pernas ficaram bambas e ela teve que se segurar na máquina para não cair. A verdade, nua e crua, finalmente libertada, era um misto deslinciador de alívio e dor. O rosto de Ricardo se contorceu. O que ele esperava ouvir, o que ele já sabia no fundo do coração, agora era uma realidade confirmada. E a confirmação veio com uma dor lancinante, a imagem de todos aqueles anos perdidos se materializando na sua mente. Meus filhos, ele murmurou, a voz rouca, quase um gemido. Deus, meus filhos. Ele fechou os olhos por um instante, como se quisesse apagar as imagens que se formavam, ou talvez absorver a magnitude do que acabara de ouvir. Quando os abriu, a dor se transformou numa raiva fria, cortante. Como você pôde, Sofia? Como você pôde me fazer isso? Me roubar isso? Eu não sou um monstro, Sofia. Eu não merecia isso. Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Você não sabe o que eu passei, Ricardo. Você me deixou quebrada, Ricardo. Você se foi, desapareceu. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém. Eu tinha medo. Medo de quê? De me procurar? De me dizer que estava grávida? Eu não era o homem que você conheceu na balada. Eu era um moleque, sim, mas eu teria assumido. Eu teria dado um jeito. Eu teria encontrado você. Não, ela gritou, erguendo a cabeça, a dignidade fragmentada, mas ainda presente. Você estava bicudo demais construindo seu império, não estava? Saindo com mulheres que se encaixavam na sua vida perfeita. Eu vi as revistas, Ricardo. Eu li as matérias. Você estava no topo do mundo, enquanto eu estava lutando para colocar comida na mesa, criando seus filhos sozinha. Ele cerrou os punhos, a mandíbula travada. E você acha que eu estava feliz? Você acha que a minha vida era perfeita? Eu carregava a culpa de ter te machucado, de ter sido um idiota. Eu te procurei, Ricardo. Eu tentei te achar, mas você sumiu do mapa. Era como se você nunca tivesse existido. A amargura e o ressentimento, guardados por tantos anos, finalmente explodiam num turbilhão de acusações. As palavras eram armas, cada uma delas perfurando a carne, abrindo feridas antigas e criando novas. A realidade era dura, cruel, e estava ali, exposta entre eles, como um campo de batalha. Não havia vencedor, apenas dois corações sangrando. O silêncio que se seguiu foi pesado,
carregado com o eco das verdades gritadas. Sofia, apoiada na máquina, soluçava baixinho, o peito em frangalhos. Ricardo a olhava com uma mistura complexa de dor, raiva e talvez um vislumbre de algo mais, algo que ela não podia decifrar. O abismo entre eles não havia diminuído. Ele apenas se tornara mais visível, mais profundo, iluminado pela luz brutal da confissão. E agora que a verdade explodiu, eles teriam que lidar com os estrilhaços. O silêncio era uma chapa de aço, fria e pesada, caindo sobre a cozinha. Sofia, encolhida contra a máquina de lavar, os ombros tremendo sob a força dos soluços contidos, parecia um espectro. Ricardo, de pé no meio do cômodo, a mandíbula travada, sentia o peito arder. Não era só a raiva, era um inferno de emoções conflitantes. A imagem das crianças, a alegria de Lara, a curiosidade de Pedro, a doçura de Ana, rodopiava em sua mente, agora com um novo e avassalador significado. Seus filhos. Meus filhos. A raiva, antes um rugido furioso, começou a se dissipar, corroída por uma culpa que o engolia por inteiro. Como ele pôde? Como pôde ter sido tão cego, tão absorvido em sua própria dor e ambição que não percebeu? Ele tinha vasculhado o mundo por Sofia, sim, mas com uma perspectiva limitada, com a mentalidade de um moleque ferido. E se tivesse insistido mais? E se tivesse olhado além das próprias feridas? A pergunta de Sofia ecoava. Você estava ocupado demais construindo seu império, não estava? A verdade, por mais que doesse, era que sim, em grande parte ele estava. E enquanto ele escalava seu império de concreto e aço, Sofia, sozinha, construía um mundo de carne e osso, um mundo que ele nem sabia que existia. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com o medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo.
E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendendo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto,
os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos, Ricardo, com medo de você aparecer e me tirar tudo. Tirar tudo? Ele parou, a raiva inicial reacendindo em um lampejo. Eu não teria tirado nada, eu teria assumido, eu teria sido pai. Você era um garoto, ela rebateu com a voz embargada. Um garoto perdido, Ricardo. Você acha que eu confiava que você seria o pilar que eu precisava, o pilar que eles precisavam? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Ela não estava errada. Ele era um garoto perdido. Mas tinha mudado, ou acreditava que tinha. A verdade é que nenhum dos dois sabia quem o outro era de verdade. Não mais. O que existia era um abismo de tempo e de vida separadas, preenchido por mentiras e meias-verdades. Sofia. A voz dele saiu áspera, rouca. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Eu não sabia. Ela ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos, a expressão de uma mulher que acabara de travar uma guerra e perdido tudo. E acha que eu queria que soubesse assim, desse jeito? Eu vivi com isso por anos. O silêncio naquela manhã era quase palpável, tão denso que parecia esmagar as paredes da pequena casa de Sofia. A fala de Ricardo, eles têm um pai, ecoava na mente dela, misturando-se à imagem dos olhos arregalados de Lara, Pedro e Paulo. Era uma promessa, sim, mas também uma bomba-relógio. A realidade crua exigia validação. A ida ao laboratório foi um espetáculo de desconforto. Ricardo, com sua postura impecável de empresário, tentava disfarçar a tensão por trás de óculos escuros. Sofia, por sua vez, sentia-se exposta, cada fibra do seu corpo gritando a humilhação daquela situação. A coleta das amostras, um procedimento frio e impessoal, foi um martírio de minutos que se estenderam como horas. Nenhuma palavra foi trocada, apenas olhares furtivos carregados de medo e uma estranha, ainda que relutante, esperança. Os dias que se seguiram foram um limbo. Ricardo, em seu escritório de vidro e aço, tentava se concentrar em planilhas e reuniões, mas sua mente voltava insistentemente para a imagem de 3 rostos infantis. Sofia, na rotina exaustiva de mãe e professora, sentia o coração apertar a cada batida, consciente de que um resultado mudaria tudo. Quando o e-mail chegou, era um sábado nublado. Ricardo abriu o arquivo PDF com as mãos tremendo. Uma única frase, clara e inequívoca, confirmava o que ele já sentia, mas precisava ver. Compatibilidade genética de 99,99%. Ele era pai. Pai de Pedro, pai de Paulo, pai de Lara. 3 vezes pai. O ar faltou em seus pulmões, uma mistura avassaladora de pânico e uma estranha, quase sufocante alegria. Não havia mais para onde correr. A verdade era a sua nova realidade. Ligou para Sofia. A voz dela estava embargada. Eu recebi também. Eu vou estar aí na segunda-feira. Preciso vê-los, ele disse, a voz rouca. Preciso começar. E assim começou. Ricardo, o CEO acostumado a comandar impérios, sentiu-se um novato desajeitado na sala de estar de Sofia. Ele não chegou de mãos vazias, claro. Um carrinho de controle remoto para Pedro, um kit de pintura para Paulo, uma boneca que falava para Lara. Presentes caros, impessoais. As crianças, acostumadas com a discrição da vida com a mãe, olhavam os objetos com uma mistura de fascínio e timidez. Olá, crianças, ele disse, a voz um tom acima do normal, tentando soar amigável, mas soando forçado. Eu sou Ricardo. Vocês se lembram de mim? Pedro, o mais velho, escondeu-se um pouco atrás das pernas de Sofia, os olhos curiosos, mas desconfiados. Paulo, o do meio, pegou o kit de pintura, mas não ousou abri-lo. Lara, a caçula, a mais espontânea, olhou para a boneca e depois para Ricardo, com uma expressão que parecia perguntar: quem é você, afinal? Sofia observava de longe, o coração apertado. Via o esforço de Ricardo, a inabilidade dele, a rigidez que o impedia de se curvar, de se conectar de verdade.
Ele tentou conversar sobre escola com Pedro, mas a conversa morreu. Tentou animar Paulo com a pintura, mas o menino só rabiscou. Com Lara, ele tentou fazer a boneca falar, mas a bateria parecia fraca. Era patético e, ao mesmo tempo, tocante. Ricardo, Sofia interveio, a voz suave. Por que você não tenta brincar com eles no quintal? Tem uma bola velha lá. Ele assentiu, grato pela sugestão. No quintal pequeno, sob o sol brando, Ricardo se sentiu ainda mais exposto. Pegou a bola, uma bola de futebol murcha e surrada, e tentou chutar. O chute foi desengonçado. Pedro riu. Um riso sincero, o primeiro. É assim que se chuta, moço, Pedro disse, e pegou a bola, demonstrando com uma habilidade surpreendente para a idade. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. Me ensina então, campeão. Pedro, hesitante a princípio, começou a passar a bola para Ricardo. Paulo, vendo a interação, juntou-se a eles. Lara, sentada na grama, assistia, a boneca esquecida ao lado. Ricardo errava, tropeçava, mas continuava. E a cada erro, a cada risada das crianças, uma camada de sua armadura caía. Ele viu Pedro, o menino calado, se abrir um pouco. Viu Paulo, o artista, correr e suar com um entusiasmo que ele nem imaginava. Houve um momento quando Ricardo conseguiu fazer um passe razoável para Pedro, que a bola quicou de volta e atingiu seu rosto de leve. Ele cambaleou e os 3 filhos caíram da risada. Ricardo, em vez de se irritar, riu junto, uma risada alta, espontânea, que ecoou pelo quintal. Era a risada de um pai, ainda desajeitado, mas um pai. Sofia, da janela da cozinha, observava a cena. A luz do sol banhava o quintal, iluminando o homem de terno desbotoado, com a gravata afrouxada, e os 3 pequenos correndo e rindo a seu redor. Ela o via ali não como um empresário implacável que havia conhecido, mas como um rapaz que um dia a fez rir, aquele que parecia capaz de uma ternura inesperada. Havia uma beleza crua naquela cena, uma promessa frágil, mas real de algo que ela havia desistido de esperar. Ele estava ali, estava tentando, e pela primeira vez em muitos anos, Sofia sentiu um fio de esperança se desenrolar em seu peito, aquecendo um lugar que ela pensava estar gelado para sempre. O caminho seria longo e tortuoso, ela sabia, mas talvez, apenas talvez, valesse a pena cada passo. A risada de Ricardo ainda ecoava quando ele entrou na cozinha, as bochechas coradas, a camisa amassada e os cabelos despenteados. Sofia, debruçada sobre a pia, lavando uma maçã para Lara, evitou o olhar, mas sentiu o calor subir ao seu próprio rosto. Não era a raiva de antes, nem a repulsa. Era algo mais sutil, uma faísca incômoda que ela não sabia como nomear. Obrigado, ele disse, a voz um pouco rouca, mas com um tom diferente. Não era a formalidade fria, nem a arrogância, era gratidão. Sofia apenas assentiu, oferecendo a maçã para a filha, que já puxava sua barra. Ricardo pegou um copo d'água, os olhos seguindo os movimentos dos filhos que agora entravam, barulhentos e suados, pedindo suco. Aquele fim de tarde marcou o início de uma nova e estranha rotina. Ricardo não foi embora. Ele ficava, dias úteis e alguns finais de semana, na cama improvisada no escritório ou no sofá, quando os filhos estavam muito agitados para dormir longe dele. A convivência forçada era um campo minado. As manhãs começavam com o cheiro de café. Eles, surpreendentemente, faziam bom café. E o burburinho infantil. Na mesa do café, as discussões sobre a educação dos filhos se tornavam inevitáveis. Pedro precisa de um reforço em matemática, Sofia comentou uma manhã enquanto passava geleia no pão de Paulo. Ele está com dificuldade em frações. Ricardo franziu a testa, o guardanapo de papel amassado em sua mão. Eu posso contratar um professor particular, o melhor, claro, alguém que o prepare para as melhores escolas. Sofia revirou os olhos. Ricardo, ele tem 7 anos. Não é sobre melhores escolas, é sobre entender frações sem pânico. E não precisamos de um professor particular de elite. Eu posso ajudá-lo. O que ele precisa é de atenção e paciência, não de mais pressão. Ele a encarou, os olhos azuis faiscando. Você sempre foi assim, avessa a qualquer tipo de ambição. E você sempre foi assim, achando que dinheiro resolve tudo. Ela retrucou, a voz baixa para não assustar as crianças. Às vezes, Ricardo, o que eles precisam é de um pai que se sente ao lado deles e os ajude, não de um cheque. Houve um silêncio tenso.
Pedro, que ouvia tudo, abaixou a cabeça sobre o prato. Ricardo olhou para o filho, depois para Sofia, e algo em sua expressão mudou. A rigidez cedeu um pouco. Certo, ele disse, a voz mais suave do que o esperado. Eu tento, mas se não der certo, o professor particular entra em cena. E ele tentou. À noite, depois do trabalho, ele se sentava à mesa da cozinha com Pedro, os livros de matemática abertos. No início era desastroso. Ricardo perdia a paciência, Pedro se frustrava e Sofia intervinha, separando os dois. Mas, gradualmente, uma trégua silenciosa se estabeleceu. Ricardo aprendeu a respirar fundo, a explicar de maneiras diferentes, a aceitar que nem todo problema tinha uma solução imediata e lógica. E Pedro, vendo o esforço genuíno do pai, começou a se abrir. As rotinas se entrelaçaram. Quem levaria Lara à natação? Quem pegaria Paulo na escola? As mensagens de texto, antes raras e formais, tornaram-se mais frequentes e informais, embora ainda focadas nas crianças. Paulo esqueceu a lancheira. Lara está com febre, posso passar para ver? Pedro precisa de um tênis novo. Cada interação, por mais mundana que fosse, as obrigava a se verem sob uma nova luz. Sofia ouvia com os olhos cansados de quem tinha trabalhado o dia todo, mas que ainda se sentava no chão para montar um lego com Paulo, ou que contava uma história para Lara antes de dormir, mesmo que a voz embargasse de sono. Ele não era mais o empresário impenetrável que havia deixado. Era um homem desajeitado, sim, mas presente. Um pai. Ricardo, por sua vez, observava Sofia. A calma com que ela lidava com as birras, a criatividade que usava para transformar um dia chuvoso em uma aventura dentro de casa, a resiliência em seu olhar. Ela não era mais a jovem apaixonada e ingênua que ele havia abandonado. Era uma mulher forte, madura, que construiu uma vida inteira sozinha. E havia uma beleza naquilo, uma força que ele não havia percebido antes. Uma noite de Paulo teve um pesadelo terrível. Gritos cortaram o silêncio da casa. Sofia foi a primeira a chegar, mas Ricardo a seguiu de perto, o coração batendo forte. Encontraram Paulo encolhido na cama, tremendo. Quando Sofia o abraçava e acalmava com palavras suaves, Ricardo, hesitante, sentou-se na beira da cama. Sem saber o que fazer, apenas estendeu a mão e afagou o cabelo do filho. Paulo, entre soluços, agarrou a mão do pai. Sofia, vendo a cena, sentiu um nó na garganta. Aquela era a paternidade que ela sempre quis para seus filhos, a presença que Ricardo havia negado por tanto tempo. Ele estava ali agora, desajeitado, mas real. Um pai. Os sentimentos antigos, que pareciam enterrados sob camadas de mágoa e orgulho, começaram a ressurgir. Não era a paixão avassaladora de outrora, mas uma corrente subterrânea, mais madura e complexa. Havia momentos em que seus olhares se cruzavam e o tempo parecia parar. Uma memória de um riso compartilhado, de um toque acidental, de uma cumplicidade perdida vinha à tona. Uma tarde de domingo chuvosa, as crianças estavam assistindo a um filme e Sofia e Ricardo estavam na cozinha, cada um imerso em seus pensamentos, lavando a louça do almoço. Um silêncio confortável pela primeira vez pairava entre eles. Eu sinto muito, Ricardo disse de repente, a voz baixa, quase inaudível sobre o barulho da água. Sofia parou de esfregar um prato, o coração disparando. Por que, Ricardo? Ele se virou, os olhos azuis profundos, carregados de uma dor que ela reconheceu. Por tudo. Por ter ido embora, por ter deixado sozinha, por ter perdido tanto, por ter sido um idiota. Você o encarou, a água escorrendo dos dedos. A mágoa ainda era um nó no estômago, mas já não a estrangulava. Agora ela podia sentir a ferida, mas também a possibilidade de cura. Foi difícil, ela admitiu, a voz embargada. Eu sei, ele sussurrou, dando um passo em sua direção. E eu não tenho desculpas. Eu era um garoto estúpido, ambicioso, cego. Eu não te merecia então, e talvez não te mereça agora. Mas eu quero tentar. Eu quero ser o pai que eles precisam e, se possível, o homem que eu deveria ter sido para você. As palavras pairaram no ar, pesadas com anos de silêncio e arrependimento. Sofia sentiu a garganta apertar, os olhos marejarem. Não era amor, não ainda. Era um reconhecimento, uma familiaridade que se recusava a morrer, uma esperança frágil que se tecia nos novos fios de uma vida que eles inesperadamente estavam construindo juntos.
O caminho para perdoar e talvez amar novamente seria longo e tortuoso, exigindo a demolição de muros antigos. Mas ali, naquela cozinha, com o cheiro de sabão e o som abafado do riso das crianças, um novo começo parecia, pela primeira vez, mais real do que um sonho distante. Eles teriam que enfrentar os descombros do passado, mas talvez, apenas talvez, valesse a pena cada tijolo reconstruído. Sofia sentiu a garganta apertar, os olhos marejarem, mas não era apenas de emoção. Era de exaustão, de anos de luta sozinha, da dor que ainda pulsava sob a pele. Tentar? O que exatamente ele queria tentar? Reconstruir o que havia sido dinamitado com tanta força? Ela o encarou, a água ainda escorrendo dos dedos, formando pequenas poças na bancada de granito. Tentar o que, Ricardo? A voz soou mais rouca do que pretendia. Ser o pai? Isso é o mínimo. O homem que você deveria ter sido? Isso é outra história. Uma história que você rasgou e jogou fora anos atrás. Ele não recuou. Seus olhos azuis, antes carregados de dor, agora refletiam uma determinação que ela não via há muito tempo. Eu sei, e eu não peço que você esqueça. Eu só peço uma chance de mostrar que eu mudei, que eu posso ser alguém diferente. Para você, para as crianças, que a gente pode ter uma família, mesmo que seja uma família remendada. O cheiro de sabão, o barulho abafado do filme na sala, o calor que emanava do corpo dele tão perto do seu, tudo se misturava em uma cacofonia sensorial que a deixava tonta. Perdoar não era um interruptor que se ligava e desligava. Era um processo, e ela estava apenas no início. Mas a ideia de ter alguém ao seu lado para enfrentar as tempestades, para compartilhar as alegrias dos filhos, era tentadora. Um luxo que ela havia se acostumado a achar que nunca mais teria. Eu não sei, Ricardo, ela sussurrou, a voz embargada. Eu tenho medo. Medo de confiar de novo, de me machucar de novo. E o mais importante, medo de que você machuque as crianças se for embora outra vez. Ele estendeu a mão lentamente, hesitante, e tocou seu braço. Um toque leve, respeitoso, que enviou um arrepio pela sua pele. Não um arrepio de paixão, mas de familiaridade, de uma conexão que, por mais que tentasse enterrar, se recusava a morrer completamente. Eu juro, Sofia, por eles, eu nunca mais vou embora. Eu não sou mais aquele garoto. Eu sou o pai deles, e eu quero ser seu parceiro, em tudo, nos momentos bons e nos ruins. Eu quero aprender a ser isso. As palavras pairaram no ar e ela viu a sinceridade em seus olhos. Não era a promessa de um amor arrebatador, mas de uma parceria, de um compromisso. Talvez, pensou Sofia, essa fosse a forma mais realista de amor que eles poderiam ter agora. Um amor construído sobre os escombros do passado, mas com alicerces mais sólidos de respeito e perdão. Ok, ela disse, a voz quase inaudível. Ok, Ricardo, vamos tentar, mas devagar, sem falsas promessas, sem contos de fadas, com muita conversa e muita paciência. Um alívio visível inundou o rosto dele. Ele assentiu, apertando levemente seu braço antes de soltá-lo. Devagar, e eu prometo que vou me esforçar, por vocês. Os meses seguintes foram uma dança delicada e cheia de tropeços. Não houve beijos apaixonados ou declarações dramáticas. Houve jantares em família, com o Ricardo insistindo em lavar a louça ou ajudando as crianças com o dever de casa, desajeitado no início, mas cada vez mais confiante. Houve discussões sobre a melhor forma de educar os filhos, sobre os horários, sobre os limites, e sim, houve momentos de tensão, quando velhas feridas ameaçavam se abrir. Mas para cada briga ou desentendimento, havia um esforço mútuo para se ouvir, para se entender. Ricardo não fugia mais. Ele ficava, argumentava, pedia desculpas quando errava. E, mais importante, ele demonstrava, na prática, seu compromisso.
Ele estava presente nas reuniões da escola, nas idas ao médico, nas noites de febre. Ele não era mais um fantasma, mas uma figura sólida, um pilar que Sofia percebeu que precisava. As crianças, Bento e Clara, floresceram com a presença constante do pai. O sorriso de Bento era mais largo e Clara, antes mais reservada, agora corria para os braços de Ricardo com um entusiasmo contagiante. Ver a interação deles, a forma como Ricardo se dedicava, derreteu mais camadas de gelo no coração de Sofia do que qualquer pedido de desculpas. Uma noite, depois que as crianças já dormiam, Sofia e Ricardo estavam sentados na varanda, sobre o céu estrelado do rio, ouvindo o som distante das ondas. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas confortável, preenchido por uma nova cumplicidade. Eles estão tão felizes, Sofia, ela disse, quebrando o silêncio, a voz suave. É bom ver isso. Ricardo assentiu, os olhos fixos no horizonte escuro. É a melhor coisa que eu já senti na vida, Sofia. Ter a chance de ser o pai que eles merecem e de estar aqui, com você. Ela se virou para ele e seus olhares se encontraram. Não havia a urgência da paixão juvenil, mas uma profundidade, um reconhecimento mútuo de tudo o que haviam passado. O amor, ela percebeu, não precisava ser um vendaval. Podia ser como a brisa da noite, suave, constante, acalmando a alma. Nós temos um longo caminho pela frente, Ricardo, ela disse, a voz embargada. Eu tenho minhas cicatrizes e você também, mas eu quero tentar, não só pela coparentalidade, por nós, por uma chance de construir algo novo, algo real. Ele estendeu a mão e pegou a sua. O toque era diferente agora. Havia uma promessa silenciosa, um reconhecimento de que o amor que eles estavam construindo não era o mesmo de antes. Era mais maduro, mais consciente, forjado na dor e na superação. Era um amor que não buscava a perfeição, mas a aceitação, a paciência e a resiliência. Eu também quero, ele respondeu, apertando sua mão. Com todas as incertezas, com todos os desafios, eu quero você e eu juntos, de verdade, construindo isso, tijolo a tijolo. O amanhã não prometia um felizes para sempre de contos de fadas. Prometia dias de risadas e de brigas, de vitórias e de derrotas, de cansaço e de alegria. Mas prometia que não estariam sozinhos. Prometia uma família, reconstruída com esforço e honestidade, onde o amor se manifestava de formas mais profundas e verdadeiras. Sofia e Ricardo, de mãos dadas, olharam para o futuro, abraçando a incerteza e a beleza de um recomeço que, embora imperfeito, era o mais real e esperançoso que poderiam desejar. Eles tinham os escombros do passado, mas agora tinham também a força para construir uma nova história, juntos, com seus filhos como o centro do seu universo. E isso, por si só, já era a maior das vitórias.